Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E a história que eu vou contar hoje para vocês é a história real de Anastácia. E existem, claro, duas versões de Anastácia, sendo uma a versão verdadeira e a outra a versão ficcionada, a que foi criada pela Fox, que hoje em dia foi comprada pela Disney. Então, hoje em dia o filme é da Disney, mas não era. No filme de animação de 1997, Anastácia acaba se separando de sua família, os Romanov, enquanto eles são forçados a fugir de São Petersburgo. Só que durante essa fuga, Anastácia acaba se machucando e, consequentemente, ela perde a memória. E pelo fato de, na época, ela ser uma criança que não lembrava de nada e também não sabia onde seus pais estavam, ela foi levada para o orfanato. E então, quando ela fica mais velha, ela resolve ir para Paris. Só que ela não tem como fazer isso sozinha, afinal ela não tem nenhum documento. E é aí que ela conhece dois vigaristas que estavam à procura de uma Anastácia falsa para poder ganharem a recompensa que a avó dela tinha oferecido. E aí, quando eles encontram essa Anastácia, que eles não sabiam que era a verdadeira Anastácia, eles acham ela perfeita para o papel deles e a convencem a ir com eles para a França. E aí acontecem várias coisas até que eles conseguem chegar em Paris e fazer esse encontro de Anastácia com sua avó. E então, como todos os contos de fadas, eles vivem felizes para sempre. Porém, a história real ela é muito diferente disso. Os Romanov foi a família mais poderosa, tanto politicamente quanto economicamente, na Rússia, por mais de 300 anos. E essencialmente eles eram a dinastia, que é basicamente a sucessão de reis e rainhas da mesma família durante vários anos. O czar Nicolau II foi o último imperador Romanov, governando de 1894 até a sua abdicação forçada em março de 1917. E todo seu governo foi marcado por períodos de agitação política e social. Quando ele sucedeu seu pai, Alexandre III, Nicolau não tinha experiência nenhuma, o que fez com que ele fosse amplamente visto como um líder político fraco e indeciso. Sua má gestão da guerra russo-japonesa, que durou de 1904 a 1905, e logo depois o Levante dos Trabalhadores em 1905, que ficou conhecido como Domingo Sangrento, e o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial aceleraram muito a queda do Império Russo. O czar Nicolau II casou-se então com a princesa Alix de Hesse, que era uma duquesa do Império Alemão, em 1894, logo após a sua coroação. Alix, que mais tarde tomaria o nome de Alexandra Feodorovna, era neta da Rainha Vitória do Reino Unido. No total, Nicolau e Alexandra tiveram 4 filhas, Maria, Olga, Tatiana e Anastásia, e um filho chamado Alexei. A grã-duquesa Anastácia Nikolaevna Romanov nasceu no dia 18 de junho de 1901 e era a filha mais nova do casal. Porém, o nascimento de Anastácia não foi visto como uma coisa boa, considerando que o casal já tinha 3 filhas e eles precisavam de um herdeiro masculino devido a uma lei que tinha na Rússia naquela época, em que a sucessão pelo trono só poderia ser feita por um herdeiro masculino. Anastácia não era um nome russo imperial tradicional, mas sim era um nome derivado do grego que significava ressurreição. E ao nomeá-la assim, o czar e a czarista tinham uma crença muito forte de que Deus responderia suas orações e que a monarquia russa ainda poderia ser salva e ressuscitada com o nascimento de um filho homem. Enquanto sua irmã mais velha, Olga, tinha um temperamento fogoso e Tatiana era mais reservada, Anastácia e a irmã do meio, Maria, eram conhecidas por serem muito animadas e namoradeiras. E essas duas eram muito próximas, não apenas pela idade, que era uma diferença de apenas 2 anos, mas também pelo temperamento muito parecido. E pelo fato delas serem tão próximas, elas ficaram conhecidas como o pequeno par, enquanto Olga e Tatiana ficaram conhecidas como o grande par. Apesar da atmosfera tensa dentro do palácio e toda a violência que estava tendo fora, levando em conta que a Rússia quase teve uma revolução em 1905, antes da Revolução de 1917. A grã-duquesa Anastácia cresceu e se tornou uma criança muito energética, por muitos até demais. Todos comentavam muito sobre sua rapidez e seu senso de humor.
Ela adorava travessuras e pregar peças em todo mundo, inclusive em seus irmãos. Porém, nem todas as travessuras eram muito inocentes ou muito engraçadas, mas ela não estava nem aí, ela não se importava. Ela gostava muito de subir em árvores e brincar com os animais e não ligava de comer chocolate com as uvas brancas, o que para os outros era um absurdo. Apesar de ser uma imitadora brilhante e brilhar nos teatros familiares, ela não gostava nem um pouco das aulas e não tinha nenhuma aptidão para gramática e ortografia. Mas mesmo assim, ela era considerada por muitos a mais inteligente dos filhos. E o próximo filho da imperatriz Alexandra, de fato, foi um filho, homem, chamado Alexei. Só que Alexei acabou nascendo com uma doença chamada hemofilia, devido ao seu parentesco com a rainha Vitória, que era uma portadora dessa doença. E no início do século XX, ter uma doença como a hemofilia significava que provavelmente a criança não chegaria à idade adulta, logo Alexei não seria um sucessor. A hemofilia é um distúrbio de coagulação do sangue. Por exemplo, se você se machuca, a gente sangra um pouco, tipo normal, estanca, acabou. Quem tem hemofilia não é tão simples assim. A pessoa pode sangrar até morrer. Porque quando a gente acaba se cortando e começa a sangrar, as proteínas começam a entrar em ação para estancar esse sangramento e esse processo se chama coagulação. Só que os portadores de hemofilia não têm essa proteína, então por isso elas sangram sem parar. Os pais de Alexei, que já não estavam tão vistos assim pela sociedade, estavam morrendo de medo e então decidiram esconder a doença do filho de todo mundo. E após o nascimento do príncipe, eles viveram praticamente em exílio, sendo que eles eram os governantes, então a devoção de Alexandra com a Igreja Ortodoxa Russa fez ela acabar se conectando com um homem chamado Grigori Rasputin, um homem que afirmava ter habilidades de cura místicas. E pelo fato de aparentemente Rasputin realmente estar ajudando Alexei, Alexandra passou a confiar nele cegamente. E ela frequentemente recorria a ele para pedir ajuda na recuperação de Alexei, porém Rasputin não era muito bem visto pela sociedade naquela época. E pelo fato de Rasputin ter passado a ter tanta influência sobre a família, isso acabou enfurecendo muito nobres, religiosos e camponeses. Na presença da família real, Rasputin mantinha aquela imagem de camponês humilde e santo, porém no momento que ele pisava fora do castelo, ele parecia se tornar uma outra pessoa. Para vocês terem noção, ele pregava que o contato físico com ele tinha um efeito purificador e curativo. E com isso ele conquistou e seduziu diversas mulheres que acreditavam que dormindo com ele, elas se tornariam puras. Quando relatos da postura de Rasputin fora do castelo chegaram ao czar Nicolau, ele não conseguia acreditar naquilo, afinal Rasputin dentro do castelo era um anjo. E em vez de punir Rasputin, as pessoas que o estavam acusando de tais alegações foram transferidas para regiões remotas do império ou totalmente removidas de suas posições de influência. E não preciso nem dizer para vocês que isso deixou muita gente enfurecida. Porém, em 1911, todo esse escândalo em torno de Rasputin já tinha se tornado uma coisa muito maior. E então, o primeiro-ministro Piei Stolypin enviou ao czar um relatório de todos os crimes de Rasputin. E como agora não tinha como Nicolau simplesmente ignorar tudo aquilo, ele expulsou Rasputin do castelo. Só que Alexandra não gostou disso nem um pouco, afinal ele era a única pessoa que conseguia ajudar o filho dela. E nisso ela exigiu que Rasputin voltasse ao castelo em questão de meses. E Nicolau, que não queria desagradar sua esposa ou colocar o seu filho em perigo, ele deixou Rasputin voltar e passou a ignorar todas as alegações contra ele. Quando a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, Rasputin previu que uma calamidade iria acontecer caso Nicolau II não assumisse o comando do exército. E foi isso que ele fez em 1915, e Alexandra passou a assumir as responsabilidades de dentro do castelo, chegando a dispensar vários ministros que diziam suspeitar de Rasputin e suas reais intenções. Até mesmo oficiais do governo tentaram avisar a ela que Rasputin não era aquele homem bom, só que ela simplesmente ignorava todo mundo, dando a entender que Rasputin era o seu conselheiro mais próximo. Muita gente chegou a alegar que Rasputin abusava sexualmente dela e das princesas, mas eu não encontrei em lugar nenhum informações que confirmem isso.
Na noite de 29 de dezembro de 1916, um grupo de conspiradores, incluindo o primo do czar, o grão-duque Dmitry Pavlovich e o príncipe Felix Yusupov, convidaram Rasputin ao Palácio Yusupov e lá eles lhe deram bolo e vinhos recheados de cianeto. Só que o veneno, que estava em muita quantidade, não fez efeito nenhum em Rasputin. A única coisa que aconteceu foi ele ficar bêbado, o que obviamente deixou os dois perplexos, porém eles não desistiram e foi então que eles decidiram atirar em Rasputin 2 vezes. Ele então foi enrolado em um tapete e jogado no rio Neva, onde foi descoberto 3 dias depois. A riqueza e o poder que os Romanov se esbaldavam e sua total conexão com os russos comuns contribuíram muito para que a raiva e o descontentamento que as massas russas, principalmente os pobres, passaram a sentir por eles. Após as revoluções de fevereiro e de outubro, surgiu um partido chamado Partido Bolchevique e a disseminação do comunismo, e não demorou muito para que os Romanov fossem feitos de reféns. Nicolau então abdicou de seu trono em março de 1917 e ele, juntamente com toda a sua família, foram forçados a se mudar para o Palácio de Alexandre em Ekaterimburgo. Provavelmente eu falei esse nome errado. E foi lá que eles viveram por mais de um ano em exílio e na prisão até julho de 1918. No dia 16 de junho de 1918, a família foi acordada no meio da noite e ordenada pelas forças bolcheviques para que se arrumassem e fossem se reunir no porão do palácio. E lá, a família foi morta a tiros, incluindo o cachorro. Só que alguns membros da família não morreram com os tiros e foi aí que os oficiais os esfaquearam até a morte. Embora os relatos variem, acredita-se que os corpos dos Romanovs foram mutilados, despidos, esfaqueados e possivelmente violados antes de serem enterrados. Os corpos foram enterrados em 2 valas na floresta de Ekaterimburgo. Os oficiais então embeberam os corpos deles com ácido sulfúrico para que assim eles conseguissem esconder todas as evidências. Inicialmente, os corpos do príncipe Alexei e da princesa Anastácia não foram encontrados junto com os outros corpos, e foi a partir disso que muitas pessoas começaram a acreditar que eles dois tinham conseguido escapar. No período após o suposto desaparecimento de Anastácia, várias mulheres apareceram dizendo que elas eram a princesa perdida. Em 1920, uma jovem chegou a ser retirada do canal em Berlim numa tentativa de suicídio, e durante meses a mulher se recusou a dar qualquer nome ou qualquer informação sobre ela. Então ela foi transferida para um asilo psiquiátrico e lá um dos pacientes falou que ela parecia muito com a princesa Tatiana, só que mais tarde ficou muito claro que ela era muito baixa para ser Tatiana, e foi aí que as pessoas começaram a achar que ela poderia ser a princesa Anastácia. Mais tarde, a mulher que acabou dizendo que seu nome seria Anna Anderson compartilhava o mesmo olhar marcante de Anastácia e possuía até mesmo umas cicatrizes que não tinha nenhum motivo aparente para estarem ali. E de acordo com ela, aquelas cicatrizes eram da fuga do massacre. Muitas pessoas ficaram impressionadas com a semelhança dela com a princesa e até mesmo de coisas que ela alegava se lembrar. E não demorou muito até que ela começasse a acumular alguns partidários que queriam declará-la oficialmente como Anastácia Romanov. Porém, enquanto alguns tinham certeza que ela era a princesa, outros já não acreditavam tanto assim. Sua boca era muito larga, além também de outras características faciais, e também ela não sabia falar russo. Para os membros que conheciam Anastácia antes de 1918, as alegações de Anna Anderson pareciam apenas provocações dolorosas. Gente, sério, imagine, você perdeu uma boa parte de sua família e do nada começam a aparecer várias pessoas que fingem serem elas, sendo que a chance de ser realmente é muito difícil. A viúva imperatriz Marie, que era a avó de Anastácia, se recusou a se encontrar com Anna, e embora ela nunca tenha falado publicamente sobre a tragédia da família, acredita-se que ela aceitou as versões de outros familiares que falaram o que tinha acontecido com a família Romanov. E também, diferente do filme da Disney, ela nunca postou nenhuma recompensa para quem encontrasse Anastácia. Um dos maiores céticos de toda essa versão de Anna Anderson era o grão-duque de Hesse, que era o tio de Anastácia. Ele chegou a contratar um investigador particular para descobrir a real identidade de Anna Anderson. E, na verdade, foi através dessa investigação que eles descobriram que o nome dessa jovem era Anna Anderson. Que, na verdade, não era esse nome, a gente vai descobrir mais na frente. E quando os jornais descobriram isso, foi um escândalo naquela época. Menina!
Mas mesmo assim, ainda tinha muita gente que acreditava que ela era Anastácia. E eles davam dinheiro pra ela. E ela passou a basicamente viver sua vida. Ai, não pode borrar a maquiagem. Não consigo, meu Deus do céu, não. Ai, então, basicamente, Anna Anderson viveu o resto de sua vida através de caridade que os monarcas estavam dando para ela, porque eles achavam que ela era realmente a princesa Anastácia. E nisso ela entrava e saía de hospitais psiquiátricos até que ela conheceu o genealogista da Virgínia chamado John Menahem, que era 18 anos mais novo que ela. E durante todo o resto de sua vida ela continuou alegando que ela era Anastasia Romanov. Ela chegou até a perder uma batalha legal no final de 1970. E no final de 1984 ela acabou falecendo. Outra mulher que alegou ser Anastasia Romanov era Nadezhda Vasilieva, ou algo assim. E ela acabou sendo presa em 1920 ao tentar viajar da Sibéria para a China, alegando que ela era a própria princesa perdida. Ela foi presa por autoridades bolcheviques e foi transferida para diversos hospitais psiquiátricos durante uma década. Ela chegou até a escrever várias cartas para o rei George da Inglaterra, implorando para que ele ajudasse sua prima, no caso ela, porém ela nunca recebeu nenhuma resposta. Nadezhda, então, acabou falecendo em um asilo em 1971. Teve também um homem que alegou ser Alexei, e ele se chamava Michael Goleniewski. E ele era um oficial da inteligência polonesa e chegou até a trabalhar como espião da União Soviética. Quando ele foi para os Estados Unidos em 1961, ele alegou que ele era o príncipe Alexei. E embora ele tenha dado sua idade como 18 anos mais novo do que Alexei realmente teria naquela época, e também os médicos não conseguirem confirmar se ele tinha hemofilia ou não, ele continuou reivindicando que ele era, sim, o príncipe Alexei até a sua morte, em 1993. Em 1991, que parecia ainda estar longe do fim desse mistério todo, um grupo de investigadores russos encontraram os corpos da família Romanov. E um grupo de cientistas de DNA conseguiram confirmar que, de fato, aqueles eram os restos mortais da família Romanov, porém faltavam o príncipe e a princesa. E em 1994, após vários testes de DNA, eles também conseguiram confirmar que Anna Anderson não era a princesa Anastácia e também não era Anna Anderson. Na verdade, ela era uma mulher chamada Franziska Iwankowska. E só em 2017 que todo o mistério foi finalmente resolvido. Com o tempo, os investigadores descobriram um outro túmulo ao lado do túmulo do resto dos corpos, onde estavam Alexei e Anastácia. E isso foi confirmado através de vários testes de DNA extremamente extensivos e precisos. Então, quase 90 anos depois de tudo que aconteceu, isso tudo foi resolvido e, infelizmente, a gente teve a certeza de que Anastácia e Alexei morreram naquele massacre. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você quer que eu traga alguma história específica, sendo mito, lenda, conto, qualquer coisa, é só comentar aqui embaixo que eu trago para vocês. E é isso. Até o próximo vídeo.